Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o ninho vazio e hoje teremos uma dinâmica no final do nosso trabalho. Então, boa noite Célia, boa noite Elizabeth, sejam todos bem-vindos, Angelita, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos uma dinâmica no final do trabalho, então, se vocês quiserem mandar um aviãozinho aí para seus amigos, participarem dessa oportunidade, que hoje é um tema bem duro, né, para muitas mulheres principalmente, mas é muito importante. Sejam todos bem-vindos. Só dar mais um tempinho aqui para vocês irem chegando. Em geral, né, quando a gente... Vamos entrando, gente, sejam todos bem-vindos. Queria avisar vocês que em abril, nos dias, acho que é final de abril, nós vamos começar o nosso curso de cinesiologia. Muita gente me pedindo, dia 29 e 30 de abril. Antes disso não dá para eu fazer, porque eu estou muito cheia de compromissos. Tem congresso de constelação que eu vou participar em Ribeirão Preto. Estou indo para Vitória dar curso de constelação. Então tem muitas histórias acontecendo, né? E outros programas, né, que nós temos que fazer. Mas, então, eu vou colocar o folder depois para avisar vocês, vai estar na rede, e aí vocês já podem se organizando, porque a cinesiologia é importantíssima como uma terapia de ponta, porque ela conversa com a sua inteligência inata, ela traz para você os seus recursos internos e ela mostra aquilo que está em desequilíbrio dentro de você para que você possa ter uma escolha, pegar as rédeas da sua vida e poder ter uma vida mais digna, digamos assim, com melhores escolhas. Porque quando você está inflamado, quando você está muito cheio de tensões, de estresse, e hoje a gente está o tempo todo com estresse, se nós acumulamos isso, nós ficamos meio com a janela suja, não enxergamos direito o que está lá fora. Nós não conseguimos ver ao redor as melhores oportunidades para que a gente possa fazer boas escolhas. E isso é muito importante, porque é muito rápido, né? Não é uma terapia demorada, é uma terapia que vai direto ao ponto. Em uma hora você já sabe da onde que você está trazendo, de que genética você está trazendo uma estrutura, ou de que situação isso está te reativando para que você não possa ter escolhas mais assertivas, né? Então é uma técnica fantástica que eu trabalho com ela há mais de 30 anos e eu acho que valia a pena, né? Se você quer realmente estudar e ter uma boa técnica na mão, de uma boa terapia, essa é uma. Eu indico. Bom, gente, sejam todos bem-vindos, vão entrando, gente. Bom, hoje eu queria falar sobre o ninho vazio, que é um tema muito importante, que é caracterizado por sentimentos, às vezes, de tristeza, né? E sempre tristeza e, às vezes, muita confusão interna, né? Interna e, às vezes, na família. E ela é sempre ocasionada, em geral, pela saída dos filhos, né? Por algum membro da família, mas, em geral, os filhos. E a ausência dos filhos pode desencadear nos pais, né, uma tristeza excessiva, desânimo, sentimento de desvalia, a perda, né, da função do cuidador. É como se... E agora, o que eu vou fazer? Né? Não tenho mais motivação, né?
e nós precisamos olhar para isso com mais cuidado, né? É necessário que os pais, na realidade, eles não percam a sua própria vida. Muitos casais, eles esquecem de si, esquecem da hierarquia, por exemplo, porque o casal chegou primeiro, né? Eles ocupam dentro da família uma posição hierárquica. Quando os filhos chegam, e eles passam a ser, muitas vezes, assim, a prioridade ao invés dos cônjuges. E esse é o maior perigo que existe de um afastamento de casal. Quando um pai ou uma mãe coloca muito mais força e muito mais olhar sobre os filhos, né, do que ao cônjuge. Passa a se alimentar mais da maternidade ou da paternidade, digamos assim, do que do casal homem e mulher. Eu quero dizer com isso que o casal, ele chegou antes. E então a prioridade tem que ser do casal, tá? O que acontece muitas vezes é que eles deixam de ser um casal para serem filhos também, né? Muitas vezes numa disputa até inconsciente, né? E passam, inclusive, a chamar o parceiro de mamãe ou papai. Isso, então, acaba com o casamento, né? Porque o meu parceiro é meu amante, é meu marido, é meu companheiro, é meu namorado, ele não é meu filho, né? Essa é uma confusão que os casais fazem e que atropelam a relação e a vida a dois, né? E muitas vezes o homem, quando tem uma carência afetiva da mãe, por exemplo, ele disputa esse amor com os filhos da mulher. E às vezes alguns sentem até muito ciúme, né, do próprio filho. Angelina Fraga está aqui perguntando, e quando nós separamos e depois casamos novamente, cada um com um filho de outro casamento, como fica essa hierarquia? Bom, a hierarquia sempre é daqueles que estão no comando. Isso aí sempre vai ser. Eu sou mais velha que você, eu cheguei primeiro. Na relação, quando eu tenho um filho de um primeiro casamento, quando eu caso com esse segundo marido, ele tem que entender que esses filhos chegaram primeiro que ele. E a mulher também, né? Ela tem que entender que esse homem teve um casamento primeiro, teve filhos e chegaram antes dela. Então, quando o casamento não aceita a tua história anterior, não aceita você, né? É muito complicado isso, porque você tem que aceitar o outro, você toma isso para a sua vida, essa nova relação, com o pacote inteiro. É o pacote inteiro fechado, com tudo que veio antes. Se não for assim, não tem casamento, não tem respeito, não tem nem os filhos também, né? Acabam não se respeitando. Então, essa questão de aceitação é muito importante. A gente pode falar um pouco mais com isso, mas para não perder o fio da meada, muitos casais, ao longo da vida, né, eles esquecem muitas vezes de si como um casal. Eu vou falar também do ninho vazio quando a mulher está sozinha e separada, tá? Eu vou te responder já já, Angelina. Deixa eu só pegar esse fio da meada aqui, que é para não poder sair da linha de pensamento que eu comecei. Então, assim, os filhos também, eles às vezes têm essa disputa inconsciente dos pais, com muito mais dos homens do que das mulheres em geral. E os casais, eles passam a viver somente em função dos filhos. Isso é muito complicado. Quando você passa a viver em função do filho, o que está acontecendo? Você está esquecendo de você como mulher, como esposa, como profissional, né?
É claro que os filhos são importantes, mas nós não podemos esquecer que numa família existem várias funções importantes. E elas não podem ser esquecidas de jeito nenhum. Vários detalhes que precisam ser respeitados, né? Que é, para começar, a sua própria identidade como pessoa, e não aquilo que você se transformou com o tempo, como tipo esposa e mãe, né? Porque quando você casa, você é a namorada, você é a amante, você é a esposa querida, você tem um emprego, você tem uma profissão em geral. Aí os filhos chegam, você esquece de tudo só para ser mãe. Aí você só vira dona de casa e mãe. E às vezes esquece até do marido, né? Eu vejo casais que nem sexo mais têm, porque não tem tempo, porque está cansada, porque trabalhou muito, porque teve que tomar conta dos filhos. Gente, nós precisamos organizar a vida. Nós precisamos ter hora para tudo. Ter limites, né? E criança também precisa de limites. A criança precisa de hora para dormir, porque o casal precisa de um tempo. Isso tudo é importante, porque senão a criança vai dormir 10, 11 horas da noite. Que horas você namora? Que horas você conversa com seu marido? Que horas você dá atenção, ele para você e você para ele? Que horas vocês têm? Porque sábado e domingo é o dia inteiro. Então, vocês só têm um momento à noite. E isso precisa ser organizado desde cedo. Então, o que são funções importantes, né? Não são as coisas, não são as únicas coisas que te abastecem como pessoa, que é cuidar de filho, né? A função mãe, primeiro que a sua vida de casal e a sua vida profissional, elas não podem acabar porque os filhos nasceram. Isso pode vir a ser demasiadamente pesado para os seus filhos carregarem depois. Porque tem muita gente que depois, o que faz? Ah, mas eu parei de trabalhar porque você nasceu. Ah, eu estava numa carreira brilhante, mas aí você nasceu, eu tinha que te amamentar, tinha que levar para a escola, aí eu tive que parar de trabalhar. E essa fala, ela tem um peso. Não queira pensar você que não tem, porque tem. Se você abre a boca para falar isso para um filho, você está acusando ele que ele foi o culpado por você ter perdido a sua carreira, ter perdido a sua vida, ter deixado o seu tempo e a sua vida para trás. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes ao longo da vida, né? Porque inconscientemente você poderá culpar eles mais tarde por isso, queira você ou não. É numa falazinha, é numa conversa, você deixa escapar, você dá um suspiro. Ah, porque se eu tivesse feito, talvez, né? Bom, os sintomas do síndrome do ninho vazio, que a gente chama, eles começam com um sentimento de desânimo, porque os filhos eles têm que ir para a rua, gente. Não tem jeito. Nós fomos um dia, eles vão ter que ir também. Senão você vai ficar com um filho com 50, 60 anos, que às vezes não casa, não sai de casa, e você fica cuidando dele, paparicando a vida inteira. Ou seja, você tem um triângulo muitas vezes, porque o filho entra no meio da relação, né? Outro dia eu vi um filme muito interessante, um filme americano, em que os pais, o filho não sai de casa nunca, já é um homem, e eles escolhem, eles contratam uma noiva de aluguel para ver se consegue tirar o rapaz de casa. E aí eles acabam conseguindo essa façanha e o filho chega em casa e encontra o pai pelado andando pela casa, feliz da vida. Coisas que ele não podia fazer antes. Tem uma comédia muito interessante, mas mostra exatamente que o filho, de alguma forma, ele também tira a privacidade do casal quando ele fica muito tempo na casa. Os pais perdem a intimidade, perdem essa relação homem-mulher, porque tem mais gente na casa. Então, tem certas situações de homem e mulher
do relacionamento sexual, da libido, da brincadeira, que você acaba não fazendo mais. Porque tem uma criança, ou porque tem um adolescente, né? Ou porque tem um marmanjo andando pela casa que ainda não foi embora, né? Então, existem essas facetas também que nós não podemos deixar de olhar. Agora, quando os filhos saem e você só se dedicou ao filho e esqueceu da sua vida, esqueceu do seu casamento, esqueceu que você tem um outro lado, né, de evolução, que não é só ser uma boa mãe, mas como uma pessoa, né, pode bater um desânimo, que faz a pessoa não ver mais sentido nas coisas, né? Porque ela fazia comidinha, porque cuidava da roupinha, porque arrumava o quarto, porque... Então, assim, aquelas coisas rotineiras do cotidiano, cozinhar, arrumar a casa, que virou a vida, né, da dona de casa, por exemplo, da mãe, ela entra numa tristeza profunda porque ela acha que não tem mais serventia, né? E não tem mais serventia porque ela viveu olhando para o outro, ela viveu a vida dela para o outro e ela esqueceu que existe uma pessoa dentro desse corpo e que precisa dela, né? Aí entra o sentimento de solidão, de abandono, de desamparo, né? Diminuição da libido. Se isso entra numa época, então, que ela está vivendo a menopausa, isso piora terrivelmente, né? Aí pode alterar o apetite, fica com pouco apetite, insônia, pode causar uma série de desequilíbrios, né? Então, o que fazer quando os filhos vão embora? Essa é a parte mais importante para o casal, né? É saber qual é a sua posição e o seu lugar dentro do campo da família. Isso se é um casal, porque em geral temos muitos ninhos vazios somente de mães, né? Que criaram seus filhos sozinhas. Falo isso porque infelizmente é a nossa realidade no mundo, não digo nem no Brasil, mas no mundo mesmo. Eu não estou dizendo que não haja homens nessa situação. Existem muitos homens que cuidam dos filhos, que até criam filhos sozinhos. Mas é uma raridade isso. Nós sabemos que são muito poucos mesmo, né? Então, como lidar com a saída dos filhos, gente? Como é que a gente faz isso, né? É se preparar para essa saída. Quando eu falo isso, é que você tem que procurar uma terapia antes que isso aconteça, para poder se preparar, se organizar internamente, né? Para saber lidar com a situação. Eu, por exemplo, eu estava fazendo uma formação, acho que foi em 2005, por aí. Eu estava fazendo uma formação de constelação sistêmica. Eu ia à Bahia, eu fazia com o Instituto Sovelu, com a Ingela Robel. Foram 2 anos e meio. Foi mais uma das formações que eu fiz de constelação. E aí tinha uma mulher lá que os filhos estavam saindo, ela era casada, e aí ela fez uma constelação para ela se preparar para o ninho vazio, como é que ela ia sentir e tal. Quando ela terminou, eu disse, olha, eu também quero fazer. Porque eu, na realidade, nesse momento, nem marido tenho. Eu estava separada. Tinha me separado e eu tinha os 2 filhos, né? E essa coisa estava se organizando, né? Estava se configurando um momento de saída. Aí eu fiz a minha constelação também e me preparando para esse grande momento. Mas eu sempre fui uma mulher que trabalhei fora. Então eu sempre tive outras atividades que não só filhos e casa e tomar conta, porque eu criei filhos sozinha também. Até um determinado tempo, depois tive um outro parceiro e tal. Mas, na realidade, os filhos foram criados sozinhos por mim, né? Então, isso faz com que você não tenha que ter outras funções também, né? Mas eu sempre fui uma mulher que nunca gostei de ficar parada ou ficar só
na casa, na função casa, na função mãe. Então, eu sempre exerci todas essas atividades, né? E não exercia a função de pai, porque pai eles tinham. Então, o pai que tinha que representar essa função. Era pouco atuante, mas eu não tirava a função dele. Que isso é uma coisa importante que as mulheres têm que fazer. O homem tem que manter esse papel, né? Porque ele é o pai, né? Então, mesmo que você seja separada, você tem que manter esse lugar de respeito, porque a tua função é uma, a do outro é outra. Isso tem que estar bem claro, né? Até para a formação dos filhos. E foi muito importante para mim me preparar, né, nessa época, fazendo essa constelação, porque me deu um respaldo e me deu uma força para que eu pudesse me organizar através dos meus recursos, né? Porque nesse momento, o que a mulher tem que fazer? Ela tem que encontrar coisas que preencham o tempo dela. Coisas que vão dar prazer a ela. Se você não trabalha, procure fazer um curso, se prepare antes que isso aconteça. Tenha um hobby que você possa manifestar os seus talentos, conheça quais são, né? Pesquise isso. Uma outra coisa também que acontece muito é quando a mulher se aposenta, né? Quando ela se aposenta, ela entra muitas vezes em depressão, por isso também é uma perda. É como se o ninho tivesse vazio. Antes ela era uma pessoa produtiva e tal, e agora eu faço o quê, né? Então, esse momento é tão importante, gente, porque você sabe que você daqui a 5 anos vai ter que se aposentar. Então, começa agora a procurar outra coisa. Pesquisa o que você gosta, vai buscar alguma coisa que dê para você essa alegria, esse prazer de fazer. Seja uma terapia, seja um curso de pintura, de desenho, de bordado, seja qualquer coisa. Vai estudar tarô, vai fazer qualquer coisa, né? Mas faça algo que agora você até tenha a oportunidade de procurar algo que te dê prazer, que você possa fazer com alegria, né? Então, se dê esse momento. E aproveita que os filhos já estão adultos, já estão maiores, já daqui a pouco estão saindo, já não dão mais trabalho. Dá para você começar a fazer um curso, dá para você sair, né? Não se prenda tanto e não seja tão escrava também, né? Porque filho tem que ajudar em casa. Tem mães que fazem tudo, filho não lava nem um copo. Não prepara os filhos para ir para o mundo. Aí o que acontece? Eles saem, daqui a pouco eles voltam. E aí você perde a sua privacidade, perde a sua individualidade e ele perde o quê? A capacitação da autossegurança de poder ir para o mundo, de ganhar o mundo. Aula de dança, aula de violão, qualquer coisa, né? Tem que encher seu tempo, né? E perceber que você tem coisas que você pode fazer que ainda te dão prazer, que não é só cuidar de filho. Existem tanta coisa nesse mundo, né? Que podem dar prazer pra gente. E aí você tem que conhecer os seus limites, né? Você tem que procurar mais em si as coisas que dão prazer no seu tempo, fazendo as coisas que você não fazia há muito tempo, começando a entrar num novo movimento na sua vida. Há um projeto, há um sonho, aquele livro que eu queria escrever, aquelas poesias. Não importa, gente, sabe? Ir para a praia, não fazer nada, também é uma coisa boa, sabia? Ir para academia, tem gente que nem para academia vai. Então, procura ajuda de um psicólogo, procura ajuda de um terapeuta, procura ajuda que te dê esse suporte para que você saiba o que fazer, né? E se você é casado, o que eu posso dizer é que o seu marido chegou em primeiro lugar. Isso é uma coisa que você não pode esquecer, gente. Você precisa começar a questionar essas coisas dentro de você. Vocês são um casal, não abandone o seu marido, a sua vida de casal, a sua vida sexual, porque, gente, os filhos vão embora, a gente cria filho para o mundo.
Eles têm que continuar a vida deles, eles têm que ser alguém, eles têm que evoluir. Essa é a lei natural da vida, né? E quando eles forem embora, da mesma forma que você saiu um dia e fez família, né? Cada um tem que ter a sua evolução e nós não podemos impedir que isso aconteça. Porque tem mãe que cerceia isso, impede realmente que o outro vá. E isso é muito ruim, porque o outro fica aprisionado, ele não sabe se cuida da mãe ou se cuida da vida dele, né? E nesse momento, o pior ninho vazio que você pode ter é o ninho vazio a dois. Aí é a coisa que pega, né? Quando vocês se olharem, depois que os filhos saírem, e não se reconhecerem mais, como um casal, por exemplo. Isso talvez doa muito mais e até possa haver uma separação. Porque você vai olhar quem é esse homem. Vocês já não conversam mais, vocês já não fazem amor, vocês já não namoram mais, vocês já não têm mais a intimidade de homem e mulher. E isso, gente, é muito duro. Eu já trabalhei muitas pessoas, muitos casais assim, e é muito triste. Não queiram viver uma história dessa. Portanto, acostume-se, desde cedo, a não colocar os filhos como a coisa mais importante na relação de vocês. Não que eles não sejam, eles são muito importantes, é a vida da gente, né? A gente sabe disso. Mas nós temos uma vida, nós não podemos esquecer disso. A prioridade é eu olhar para mim, ter cuidado comigo, para que eu possa cuidar dos outros. Bom, um síndrome do ninho vazio ele pode durar mais ou menos 1 ano e pode ser considerado como uma crise existencial, que acompanha um processo de adaptação e você fazer uma reorganização da sua vida. Agora, como é que você vai lidar com isso, né? Os pais terão que procurar também novas atividades, focar na sua vida, compreenderem que este momento é, na verdade, uma transição necessária, que beneficia a todos, gente, a família inteira. Pois quando os filhos saem, é a prova de que o filho amadureceu. É a hora em que eles retomam, né, os seus planos pessoais, que vocês podem retomar também os seus sonhos, né? E esse é o momento que deve dar orgulho para os pais e não tristeza. É um orgulho de que a sua criação valeu a pena, ela foi importante, ela valeu, né? Que você preparou os seus filhos para ir viver a vida deles, para tomar o rumo da vida deles, e que ele não virou uma pessoa dependente, sem segurança interna, porque os pais passaram, por exemplo, demais, quando os pais passam demais a mão na cabeça dos filhos, eles viram o quê? Nada. Eles não conseguem ir para o mundo, né? E isso pode ser até um tema de uma outra live depois, né? Quando os pais estragam os filhos por superproteção. Até quando os pais devem sustentar os filhos? Essa é uma outra live que nós vamos fazer outro dia. O dever de sustento cessa com a maioridade dos filhos. E hoje, não sei se vocês sabem, mas a maioridade é 18 anos. E qual é o adolescente que aos 18 anos está pronto para ir para o mundo? Você já viu algum? Na Europa você vê isso com muita facilidade, mas aqui é muito difícil. Às vezes os meninos que moram na roça, que moram no interior, é que saem de casa cedo para estudar na cidade. Esses são os que mais ganham o mundo. Mas aqueles que mais abastados, que têm mais recursos, são os que mais ficam em casa mais tempo, né? São mais paparicados. São vícios familiares muito, digamos assim, facilidades extremas, né? Onde acabam se acostumando muito mal.
Então, aos 18 anos, ocasião que eles ficam habilitados à prática de todos os atos da vida civil, tá? Isso está no artigo 5 aí, não sei das quantas. Bom, muito embora isso não aconteça na prática, os filhos em geral ficam pendurados nos pais até muito tarde. Muitas vezes por culpa desses próprios pais que alimentam essa codependência. Porque às vezes você não foi ou não teve uma mãe muito amorosa, ou muito presente, ou um pai ausente, e aí você quer compensar os filhos porque você não teve carinho, porque você não teve cuidados, e aí você acaba dando demais. Então, tudo que é exagerado também detona, incha, né? Bom, e por vários motivos isso pode acontecer. Pais que se separam ou ficam viúvos e colocam um filho ou a filha no lugar desse parceiro, seja homem ou mulher. Ou o próprio filho, né, que se arvora para tomar esse lugar, o que causa um emaranhamento muito grande, porque o filho perde o lugar dele de filho e ocupa um lugar que não é dele. Quando ocupa o lugar que falta na família, ele sai do lugar dele, como é que ele vai sair para buscar o lugar que lhe pertence, né? Então, isso é um outro movimento difícil dentro do campo da família. A dependência ou carência emocional em geral, são muito grandes, né? E elas são vindas do não amadurecimento do humano, né? Nós precisamos amadurecer como ser humano. E para você amadurecer, você tem que viver. Aquele que não vive, não aprende, não cresce. Né? A gente diz assim, mas eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que ele passe esse aborrecimento, que ele se frustre. Desculpe, não tem outro jeito não. A vida é tentativa e erro. Só tem um jeito de você aprender, é passando pela história. Como é que você se torna um bom terapeuta e você consegue ouvir o seu cliente com os problemas dele? Porque você passou pelos seus problemas, você olhou as suas feridas, você cuidou delas. Então você sabe o que ele está falando, você sabe o que ele está passando. Você pode acolher, você pode cuidar. Senão você se emaranha também numa terapia. E isso é um outro cuidado que o terapeuta deve ter. Então, o amadurecimento humano é uma coisa importante, porque é a função do ser humano, é essa evolução de consciência, de postura, de atitude, né? Aquilo que você cria em sua mente por pena, medo, insegurança, sentimentos de abandono, carência, né? E muitas outras situações geradas pelas criações que nós temos, pelos acontecimentos familiares, pelas lealdades invisíveis, né? Cada situação é única para cada família, né? Ele pode passar a mesma história que você, mas eles vão viver numa outra vibe, numa outra atitude, num outro comportamento diferente de cada família. Portanto, a lição que nós devemos tirar disso é que precisamos preparar o filho para ir para o mundo e nos preparar para ficar bem, né? Depois que a função mãe e pai acaba, né? Embora ela não acabe nunca, mas aquela função, aquela missão que você tinha de cuidar, de orientar, ela acabou. Essa missão foi cumprida, você já educou, você já orientou para a vida. Agora é a sua hora e do seu marido usufruir, às vezes, o que vocês esperaram por tanto tempo, né? Por falta de tempo, cuidando com a vida dos outros, né? Dos filhos, né? E muitos, depois que casam, mantêm essa dependência colocando os filhos na mão dos avós. E aí que você não tem vida mesmo. Porque você, depois que cuidou dos filhos, ainda tem que cuidar dos netos, né? Existe muita gente que faz isso. Então, a pessoa que saiu ainda não estava preparada
para cuidar dos filhos. Não estava preparado para ser pai nem mãe, talvez. Bom, meu conselho é: não deixe que a paternidade ou a maternidade acabe com a sua vida íntima, com a vida íntima do casal. Ela é outra coisa. Ela não pode morrer porque os filhos chegaram. Ok? Bom, agora deixa eu ver aqui. Eu dei uma leve pincelada e eu quero fazer uma dinâmica com vocês agora, porque eu acho que é bem importante. Deixa eu voltar aqui, que a Flávia tinha... Acho que era a Flávia. Quem tinha feito umas perguntas aqui... A Angelita. A Angelita está falando que os filhos têm muitos ciúmes de ambas as partes. Os filhos são pequenos? Tem que saber se os filhos são pequenos. Porque se os filhos são pequenos, existe um ciúme mesmo. Primeiro porque a criança às vezes sente ciúme porque entrou um homem no lugar do pai. E o outro sente ciúme porque entrou uma mulher no lugar da mãe, né? Eu não sei se os pais morreram. Você pode dizer aí, Angelina? Angelita, você pode dizer? Oi, Flora, querida! Quantos anos! Saudade de você! Então, porque... Na realidade, quando você casa de novo, você casou com um pacote, né? Então, assim, todo mundo tem uma vida antes. Eu tive outros namorados, tive outros relacionamentos. Se eu caso agora e tenho um filho aqui, esse homem tem que aceitar meu filho. São duas meninas de lá e de cá, é isso? Que idade elas têm? Então, você tem uma filha sua e ele tem uma filha dele. E moram todos juntos, é isso? Qual é a tua dúvida? Qual é a tua pergunta? Qual é a dinâmica? 14, 17? 17 já é uma moça, já é quase maioridade. Não tinha mais que ter ciúmes, né? Então... tem que saber qual é a dinâmica que está aí oculta. Eu aconselho você a fazer uma constelação. Muito bom te ver também, Flora. Vocês não moram juntos, é isso, ainda não casaram. São só namorados e passam férias e finais de semana. Bom, vocês têm que ter uma reunião de família, né? Eu acho que o que os índios têm uma forma muito interessante, eu gostava de fazer isso com os meninos quando eram pequenos, que é o bastão que fala, né? Então você pega um lápis ou uma caneta e reúne as pessoas numa sala, em roda, e diz: olha, nós estamos aqui em família e nós vamos abrir o coração para a família. Então, aquele que tiver de posse desse bastão vai falar aquilo que sente. Não tem crítica, não tem julgamento, não tem culpado, não tem reclamação. Só tem dizer o que eu sinto quando eu estou aqui junto de vocês. Essa é uma das histórias. Então, assim, eu falo o que eu sinto. Eu sinto ciúme quando você fica abraçada com ele, não sei o que e tal. Eu sinto saudade do meu pai, ou não sei mais o que, nanana. Tudo bem, ela estava abrindo o coração. E ninguém vai criticar, nem julgar, nem perguntar nada. E cada um, eu sou Selene e eu falei. Passo o bastão para o outro e o outro fala. E o outro fala, e o outro fala, e o outro fala. E um olhando no olho, nos olhos do outro. E ninguém pode interromper aquele que está de posse do bastão. Isso é uma das situações que eu acho muito interessante que os índios fazem. E que nós não fazemos. E que nós precisávamos fazer.
porque isso faz com que eu abra o coração e o outro possa saber o que passa na minha alma, porque as pessoas não sabem o que passa na alma do outro. Ninguém pergunta como você se sente quando eu abraço fulano, como você se sente quando nós estamos todos juntos. Existe pouco diálogo entre as pessoas, principalmente entre os casais, né? Que é uma coisa que é importante. Já passou por essa síndrome, Flora? Todo mundo já passou, não foi fácil, né? Então, entendeu, Angelita? Então, assim, uma das formas que a gente tem é a honestidade de sentimentos, de diálogo. O diálogo é uma coisa que está acabando, né? As pessoas falam pelo celular, tá lá no quarto, estou falando com o filho, com o marido lá na cozinha, em vez de falar, em vez de sentar juntos, né? São tradições que estão se acabando por causa dessa porcaria desse celular, que é muito bom, mas também é muito ruim, né? Nos deixa mais próximos, né? Com esse movimento de eu poder falar com vocês e falar com mais gentes e tudo mais, e poder saber onde que o outro está a qualquer momento, mas, por outro lado, deixa as pessoas muito acomodadas. As crianças, então, não pensam mais. Na minha época, quando eu era criança, eu lia. As crianças de 8, 9 anos hoje, muitas não leem, né? Muitos pais botam o celular na mão de uma criança, e isso é muito complicado. Então, ficamos o tempo todo tentando inserir elas na rotina. Elas são filhas suas ou filha dele? Né? Porque, assim, quando você passa os finais de semana juntos, é importante para que possa acostumar, né? A uma nova rotina, um novo relacionamento, são novos hábitos, é uma nova família, são pessoas diferentes, ela já teve uma outra vivência com a mãe dela, e a sua já teve uma vivência com o pai, então é uma dele e uma sua. Então, é complicado mesmo, e a diferença delas é muito grande, né? Uma tem 17 anos e a outra tem 14, né? Faz uma diferençazinha de 14 para 17, hoje em dia nem faz tanto, mas é uma diferença, né? Então, esse movimento é complicado, e principalmente se vocês não têm uma boa relação com os parceiros anteriores, né? Que é uma outra coisa complicada. Então, se você não tem uma boa relação com seu ex-marido, ou ele não tem uma boa relação com a ex-esposa, é mais complicado ainda. Porque se tivesse uma boa relação, eles iam aceitar novas boas relações, né? Eles podem se unir para questionar, mas é importante que vocês questionem também. Eu acho que o mais importante é esse movimento. E é importante que, se ele não tem uma boa relação com a ex-mulher, ele tem que fazer uma constelação disso, da questão anterior dele. Entrar numa nova relação sem ter uma boa relação lá atrás complica muito para você e para as crianças, não tem a menor dúvida. Né? Então, esses fatores são muito importantes para que a gente possa organizar, né? Porque isso aí é uma outra live, não é um ninho vazio, né? Eu não sei também o que os parceiros falam para essas filhas, né? O que a mulher dele fala para essa filha. Como ela vê essa mãe, se é uma mãe sofredora, porque se sentiu abandonada, ou por isso ou por aquilo, não sei. Então tem uma série de quesitos que beiram essas relações, que são dinâmicas diferentes em cada família, né? E que nós precisamos saber como lidar com isso, né? E o que está por trás disso.
Porque também tem que saber o que está por trás disso, tem que ser resolvido, né? Então, na hora que ele organizar o primeiro núcleo, ele pode ter o segundo com tranquilidade. E as filhas podem perceber essa mudança, né? Então, o importante ele já fez uma constelação com essa história? É importante, né? Para saber qual é a dinâmica oculta que está aí. Porque tem alguma história, né? Que fica complicando. Se um dos parceiros não aceita essa separação, os filhos vão estar no meio desse emaranhado. E isso leva para a próxima relação, né? Alguém vai ter que pagar esse preço. E é complicado mesmo. Alguém tem mais alguma... De nada, querida. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Já tem 15 minutos aqui. Gente, é o seguinte. Aqueles que têm parceiro vão colocar 3 papéis. Você, o parceiro e o recurso. Pode colocar uma cadeira, pode colocar um papel, o que vocês quiserem. Se você não tem parceiro, seja homem ou mulher, você coloca você e os recursos. Por que eu coloco recurso? Porque você tem recursos internos para sair dessa situação sozinho, né? Você tem recursos que você às vezes não está vendo. Quais são esses recursos? Mas você precisa tê-los ao seu lado. E vai colocar um outro papel, uma outra cadeira, para representar os filhos. Seja um ou mais. Mesmo que você tenha mais de um. Coloca só um. Tá? Quem não tiver parceiro, coloca só recurso. Então, é você, o parceiro, o recurso e os filhos. Você, o parceiro, o teu recurso e os filhos na frente. Vamos colocar esse papel aí, ou essas cadeiras, e vamos fazer essa dinâmica? Imagina, Angelita, a hora que você precisar, nós estamos aqui, tá? O objetivo que eu faço as lives é para ajudar mesmo a esclarecer. Se tiver alguma dúvida, depois deixa lá no Instagram que eu respondo. Quem tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem que eu respondo. Então, vamos lá? Todo mundo? Então, coloque-se no seu lugar. Coloque o lugar do parceiro aqui ou do recurso. Se não tiver parceiro, não coloca. Porque às vezes você já é separado há muito tempo, você já está resolvido, a tua questão é mesmo só com o ninho vazio dos filhos. Vamos lá? Bom, então agora que já estão todos colocados no campo, coloque um papel para você, para o seu parceiro. Se não tiver, coloca só o seu recurso. E aí você vai olhar do seu lugar para o seu filho. Fica olhando para ele. O filho está à sua frente. Sinta no seu coração o calor deste momento, dessa emoção chegar. Deixa essa força chegar. E diga, eu vou sentir muito a sua falta. Você é muito importante para mim, ou para nós, se você tiver um parceiro. Durante algum tempo, talvez eu tenha te colocado fora do seu lugar. Que às vezes também a mãe pode ter morrido, ou o pai, né? E você acaba inconscientemente colocando essa criança, esse filho, nesse lugar. E ele fica fora do lugar dele. Como se preenchesse uma lacuna, um vazio dentro de casa. Diga, eu vou sentir muito a sua falta, porque você é muito importante para nós. Para mim.
Mas eu tenho muito orgulho de você. Eu fiz o meu melhor. E acredito que você também fará o seu melhor, com a vida que você escolher viver. Eu sempre estarei aqui, embora saiba que você tem um caminho lindo pela frente. Eu te abençoo para vivê-lo. Seja feliz. E observa como, depois que você fala isso ecoa dentro de você. Como isso reverbera. Respira fundo. E agora, se você tem um parceiro, olhe para o seu parceiro e diga para ele: eu sinto muito se ao longo da nossa vida eu abandonei um pouco você, ou me senti abandonada por você. Mas eu vejo você e agradeço o filho ou a filha maravilhosa que você me deu. Esse foi o melhor presente que eu pude te dar em nossa união. E foi o melhor presente que você me deu. Agora eu vejo você como marido, amigo, companheiro, e eu quero te namorar outra vez. Realizar alguns sonhos que deixamos na gaveta. E olhe para o seu parceiro agora. Sinta qual é a energia que está brotando nesse momento de vocês dois. Se permita sentir isso. Agora, você olha para o seu recurso que está ao seu lado e diga: que bom que eu tenho você. E fica olhando para ele. Confio que tenhas para nós a força da superação deste momento tão importante em nossas vidas. Eu sei que você estará sempre ao nosso lado, nos dando força e novas direções. Obrigada. E se você quiser, vá para o lugar do recurso, sinta ele junto a você. Perceba a força que o recurso tem. Faça contato com isso. Pegue seu parceiro junto e coloque junto, em cima do recurso. E sinta de novo a força do recurso tomando posse, tomando o seu campo, te dando força, te dando estrutura, te dando segurança, alegria de ter feito um bom trabalho, de estar começando um momento novo na sua vida. E agora, desse lugar, você olha de novo para o seu filho e diga: eu sempre serei a grande. Você é muito pequeno, mas a vida vai torná-lo grande também. E eu estarei olhando você daqui, do meu lugar, de mãe ou de pai. Sinta essa força tomando conta. Sinta essa força dentro de vocês. Se você tem mais alguma coisa para falar com seu marido, fale. Se tem mais alguma coisa para falar para si mesmo nesse momento, para o seu recurso,
mais importante é você sentir essa força. E isso você pode fazer várias vezes, até você ir se estruturando, né? Até ganhando essa força, achando novos caminhos, novas direções, novos prazeres com você mesmo, com a sua vida, com seus talentos, com as suas qualidades, com seus recursos. Bom, essa pincelada que eu queria trazer hoje para vocês. A gente tem pouco tempo aqui, mas é importante que a gente olhe para isso, que a gente trabalhe isso, né? Porque os filhos vão crescendo, mas a vida não para. A nossa vida não para. A vida, em lugar nenhum para. E o objetivo é a evolução. E o outro precisa evoluir, precisa vivenciar. Porque é muito frustrante para um filho mais tarde perceber que a mãe viveu tantas coisas, casou, separou, teve filhos e ele não teve. Porque ele ficou ao lado todo daquela mãe ou daquele pai, num lugar que não era dele. Não queira isso para um filho, jamais. Ele não merece. E você também não merece. Gente, um grande beijo, uma boa noite para vocês. E se tiverem alguma pergunta, eu estarei aqui. É só escrever depois no Instagram. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa dinâmica. Espero que tenham alertado alguns pais aí sobre algumas historinhas. Oi, Alba, querida, boa noite. Porque a gente acaba nos abandonando aqueles sonhos que nós fizemos lá atrás, né? Então, nós precisamos recuperar isso, tá bom? Obrigada, querida, muito obrigada. Uma boa noite a todos vocês, então.